Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações. Apenas para que você não esqueça, eu sou o professor Saulo, da disciplina de Práticas Colaborativas 1. Estou aqui juntamente com a professora Anabela. Já passo a palavra para ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, professora. Nós vamos apresentar, uma das atividades que a gente tem para desenvolver da disciplina, também do nosso projeto integrador. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, estou aqui vestindo uma camisa social rosa. Ao meu fundo tem uma parede branca com círculos cinzas interconectados. Tenho cabelos lisos e uso óculos. Agora sim, vamos passar para a apresentação da professora Anabela. Mais uma vez, seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Saulo. Bom, eu sou a professora Anabela Barbosa. Passo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro. Estou com um taillé de tom bege, aveludado. Tenho 41 anos. E o meu sinal na comunidade surda é Anabela. Bom, como eu expliquei, nós temos uma proposta de trabalho integrador que exige a realização de várias tarefas, e uma delas é a confecção da linha do tempo. E para nos ajudar a entender e a confeccionar uma linha do tempo, a professora Anabela está aqui, e eu já pergunto, professora, o que é uma linha do tempo? Bom, a linha do tempo, professor Saulo, é algo muito complexo. Brincadeira. Não, a linha do tempo é um recurso, uma estratégia. A gente pode chamar de estratégia, a gente pode chamar de recurso pedagógico, didático, e que basicamente ela consiste em uma linha do tempo. O nome já diz tudo. Ela é uma organização geralmente horizontal, em que você traça literalmente uma linha horizontal, e nessa linha você organiza eventos cronologicamente. Então, você pode organizar uma linha do tempo sobre a sua vida, sobre o seu dia, sobre um projeto, sobre a história de uma escola, sobre um curso que você realizou. Então, a linha do tempo ela é muito flexível no sentido de utilização. Você pode construí-la sobre N temáticas e de diferentes formas. Tudo a ver com a nossa temática, professora. Com certeza. Existe algum tipo de linha do tempo? Bom, existem sim vários tipos de linhas do tempo. A mais comum e a do que a gente recebe o nome, linha do tempo, é porque ela é uma organização cronológica, ou seja, ela tem eventos temporais. Esses eventos temporais, eles são calculados geralmente com um intervalo de tempo definido pelo criador, pelo autor da linha do tempo. E tem as linhas horizontais, as linhas verticais, então você pode fazer de cima para baixo, ou no sentido da esquerda para a direita. As mais comuns são as horizontais, que você consegue perceber um sentido de evolução, como naquelas do homem, da evolução do homem, do macaco, para quem acredita no evolucionismo, na teoria evolucionista, saindo do macaco até o homem sapiens, que dizem hoje, homem sapiens. Altamente conectado, Altamente professora? Conectado. É como se a gente estivesse, de fato, percorrendo essa linha, passando por vários pontos. Quais são os componentes, professora, que a gente tem nessa linha? Isso é importante, Saulo, porque a gente não faz uma linha do tempo assim, aleatoriamente. Vou riscar aqui, pronto, fiz a minha linha. Não, a linha do tempo ela tem alguns componentes essenciais. Por exemplo, ela tem o cabeçalho, que é um espaço que você dá um título, que você dá informação sobre linha do tempo do que você está fazendo. Porque toda a produção, Saulo, ela tem a ver com você divulgar uma informação, divulgar um dado. Aí, para quem
computação, né? Os dados, divulgar os dados. Você tem que saber para que é aquilo ali, né? Então, assim, interessante que quando você já visualiza aquela informação, você já tem uma noção, né, do que se trata. Acredito que seja nesse sentido, né, professor? Perfeito. Você vai fazer uma linha do tempo para você apresentar um assunto, um tema ou uma cronologia de de uma determinada temática. Então, é para apresentar para alguém. Então, você vai fazer para alguém. Geralmente, você não faz só para você. Você pode até usar a linha do tempo para você poder estudar, né, como um recurso de estudo. Mas, na maioria das vezes, você faz para você apresentar esse assunto para alguém, a história de alguém, né, de um grupo. Como se eu estivesse contando, de fato, uma história, né? Exatamente. E aí tem tudo a ver com jornada, por exemplo, né? Então você contar como aconteceu a jornada, como foi a história de uma instituição, que é a nossa ideia, que é a nossa né? proposta de trabalho. Mas você já falou, mas eu posso contar até a minha história de vida, né, professora? Posso Sim. fazer ali a minha cronologia, os pontos importantes. Isso é interessante, os alunos estão ingressando agora, mas podem criar uma linha do tempo, né, à medida em que avançam no curso, com imagens. A gente ainda não falou sobre isso, os recursos, né, professora? Mas em que tem ali pontuado, né, a sua trajetória acadêmica. Isso, a sua própria trajetória acadêmica, trajetória de vida. Então, há elementos essenciais. O cabeçalho, onde você coloca título, quem é o autor, né, sobre o que trata aquela linha do tempo. Você também tem a divisão do tempo. Então, é necessário que haja a concepção de um intervalo temporal. Que intervalo é esse? Você vai fazer um intervalo são dois tipos de intervalo. O intervalo com relação ao tempo total da linha. Então, você vai de que período? De 1900 e bolinha a 1950? É esse período que você vai destacar, né? É como se eu fizesse um recorte, professora? Isso, como um recorte temporal, porque você não tem condições de você apresentar, por exemplo, a história inteira, né? Então, você define o primeiro período, que é esse recorte temporal. E dentro desse recorte temporal, você define os intervalos. Então, seus intervalos serão de quanto tempo? De 5 em 5 anos? De 10 em 10 anos? Dias? Horas? Semanas? Né? Você tem que definir qual é esse intervalo que você vai pontuar, porque a ideia da linha é você pontuar eventos ou momentos importantes nessa cronologia. Então, vamos supor, se eu for contar sobre o meu dia, não tem como eu contar o que eu vou fazer a cada 1 segundo. Né? Aí vai ficar uma linha enorme. Vai ficar uma linha enorme de um dia, né? Então, eu tenho que destacar. Eu vou contar o quê? Por período, de manhã, de tarde, de noite. Eu vou fazer os intervalos por hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, né? Posso fazer por eventos também? Eventos importantes da manhã? Pode fazer por tarde. Eventos. Os eventos aí é só o cuidado, porque como a linha do tempo, ela exige que você preveja um período, que você preveja um intervalo. Então, para melhor compreensão, para melhor legibilidade, se você for apresentar, esses eventos, então, por exemplo, criação da escola, né? Transformação da escola em instituto. Né? Então, quando você organiza por eventos, aí você só tem que ter o cuidado de que o recorte temporal vai ser... e você tem que fazer uma observação, né, tipo uma nota de rodapé, de que são por eventos. Porque senão fica mais difícil de compreensão da pessoa. Quer dizer, você pega uma lacuna temporal muito grande. Você tem uma lacuna temporal, né? Muito grande. O que aconteceu nesse período? Não aconteceu nada? Estou lá em 1970 e depois, de repente, apareço em 2002. Isso. Então, para a compreensão de linha do tempo, né, de percurso cronológico, pode ficar um pouco confuso para quem faz a leitura da linha. Então, por isso que eu tenho que fazer o recorte do período. E se eu for usar eventos, marcar eventos, eu sempre não... se tiverem eventos importantes, mas muito distante dos intervalos temporais, como a gente falou aqui, 1970 e depois pulou para 2000.
Então eu tenho que colocar alguma informação nesse intervalo. Por isso que a gente recomenda definir os intervalos nas linhas do tempo. Então, você define de 5 em 5 anos, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 dias. É mais fácil para você, enquanto autor, elaborador, criador da linha, quanto para a compreensão de quem vai ver a linha ou vai interagir com a linha, entender qual é esse percurso que você quis demonstrar. Podemos chamar de leitor? Leitor, a pessoa que vai... Podemos chamar de leitor porque dentre os elementos da linha, então cabeçalho, o intervalo, a descrição, então é muito importante que você coloque na descrição, não basta você colocar apenas 1900, 1920, tá, o que aconteceu em 1900? O que você quer destacar que aconteceu em 1900? O que você quer destacar que aconteceu em 1920? Então você tem que colocar essas caixinhas. Essas que a gente chama do elemento de descrição, ela não pode ser muito extensa, porque a ideia da linha do tempo é justamente consolidar a informação. Se você quiser saber mais, aí você procura, aí você pesquisa, aí você lê. Inclusive, geralmente, nem tem na linha do tempo, por exemplo, muito texto. Geralmente não são textos extensos, são textos curtos. Então, quem faz, o autor, ele tem que ser bastante objetivo nas informações da linha do tempo. A não ser, evidentemente, que ele queira expandir essa informação, ele pode colocar, procure mais no link, ou você coloca o título de um livro que você queira, o que você acha importante, ou consulta um site, um link, alguma coisa assim. Mas a linha do tempo em si, ela não tem esse objetivo de trazer uma carga intensa de informação, no sentido de ser prolixo. Ela é mais direta, mais objetiva. Perfeito. Só para a gente entender, né, professora, quais são os componentes, assim, rapidinho para o pessoal já anotar e a gente partir para o próximo. Tome nota. Cabeçalho, intervalo e período, descrição e a organização temporal, né? Então, a linha do tempo sem organização temporal, ela não é linha do tempo, aí ela já é diagrama, né? Então, o que distingue, um diagrama de uma linha do tempo é justamente que a linha do tempo, ela tem marcado esses períodos cronológicos, esses eventos históricos, ou esses momentos da história bem definidos. Perfeito, professor. Acho que o pessoal já deu a sua anotada. A gente já sabe o que é a linha do tempo, a gente já sabe quais são os componentes, mas para quê, professora Anabela? Para que eu vou fazer isso? Quais são os benefícios dessa linha do tempo? Excelente. Bom, quais são os benefícios de você organizar uma linha do tempo? Primeiro, a linha do tempo, ela traz o recurso visual, né? Então, o trabalho imagético. Então, você tem a possibilidade de colocar na linha do tempo as datas, que marca muito a pessoa que visualiza. Então, você olha para a data e você faz um alerta mental, né? Opa, 1995, 2005, 2014. Então, as datas, principalmente para contextos, né? Quando você vai trabalhar contextos, quando você vai trabalhar cenários. Aí, além da importância do recurso temporal, o recurso imagético, geralmente as linhas do tempo têm imagens ou da pessoa que você está contando a história de uma pessoa, usa-se muito a linha do tempo para contar a história de vida, né? Também imagens do local, da instituição, né? Para você, por exemplo, contar a evolução histórica, arquitetônica, de infraestrutura, você pode colocar isso na linha do tempo. Então, você pode colocar, por exemplo, a escola começou em 1930, e aí eu tenho lá a foto da primeira edificação. E aí eu posso colocar, por exemplo, a infraestrutura como momentos ou marcações importantes na linha do tempo. Então, se eu definir, por exemplo, intervalos longos, eu posso, de repente, entre os intervalos longos, colocar essas mudanças da infraestrutura como marcações entre esses períodos, entre esses intervalos.
E o outro benefício, evidentemente, significa que você promove a comunicação de informação, conhecimento, dados, mensagem, de modo rápido, de modo bastante, digamos, se você está com tempo exíguo, você consegue visualizar muita informação em pouco tempo, porque a informação é consolidada e imagética. Então você tem vários recursos, você tem a linguagem visual, você tem a linguagem escrita, impressa, você pode colocar áudio se você quiser, vídeo se você quiser, dependendo do tipo de linha que você construa. Então você tem um resumo, e esse é um dos principais objetivos da linha, que é resumir todo um contexto. Então, por exemplo, a vida do professor Saulo, a história do Instituto Federal. Eita, né? Professora. Então, a construção dos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte. Então, você resume isso em uma tela, né? Porque a linha do tempo, geralmente, você faz em uma tela, em uma folha de papel, em uma tela. Essa é bem condensada, a informação é condensada. Então, a ideia é isso. Ela dá mais trabalho para fazer, porque você tem que ler muito, você tem que conhecer muito, para você poder organizar quais são os assuntos ou quais são os marcos históricos importantes que você vai colocar na linha. Então, não tem como você colocar tudo. É sucinto, objetivo, mas tem que ser entendida também a história. Entendido e importante, tem que ser marcos importantes, não podem ser marcos... Não posso colocar coisas aleatórias. Aleatórias, ou então, principalmente, não, aleatória? Não, jamais, né? Não pode fazer na linha do tempo, colocar coisa aleatória, né? Então, ela tem que ter esse pensamento do percurso, né? O que eu vou contar nesse percurso, qual é o tempo desse percurso e quais são os marcos mais importantes desse percurso. Então, professor, mas tem cabeçalho, tem imagem, tem que definir uma linha. Esse negócio não é difícil de fazer, não, professora? Não, você pode fazer de várias formas, né? Então, a gente pode acompanhar aqui, professor Saulo, na nossa tela interativa, uma linha do tempo sobre linha do tempo. Bora ver, professora. Bora ver como é que é isso. Bora ver. Então, olha, essa linha do tempo aqui a gente construiu usando o aplicativo do Geniali, tá? Então, olha, fiz uma marcação horizontal, tá vendo? Olha, ao longo aqui, né? Vocês conseguem visualizar. O Geniali, como que eu encontro ele? É só digitar lá no Google Geniali, consigo achar essa ferramenta? Consegue achar, você tem que fazer um cadastro, como qualquer aplicativo online, né? Ele exige um cadastro com e-mail e senha. Perfeito. Você cadastra o seu usuário, sua senha, para você acessar. E todos os aplicativos que a gente for conversar aqui, professor Saulo, tem a versão gratuita. São tá? acessíveis para qualquer pessoa, São acessíveis para qualquer pessoa. É lógico, se você quiser recursos adicionais, recursos como baixar, né, usar vídeos, etc., aí você tem que participar de um plano, né? Esse é um dos objetivos dos aplicativos online. Mas todos têm a versão gratuita e podem ser utilizados livremente. Que resolve o nosso problema, né, professora? Então, olha só, aqui a gente colocou a organização da linha do tempo horizontal. É uma linha interativa, vocês percebam que, olha, tem esses elementos que estão piscando aqui, ó, e que eu vou transitar por eles, que eles são interativos. Então, você pode ter uma linha interativa ou você pode ter uma linha estática. Você pode ter uma linha horizontal ou uma linha vertical. A opção que a gente fez aqui foi uma linha horizontal, né? Então, olha, eu percebo que ela vai no sentido da esquerda para a direita e interativa. Então, quem acessar essa linha pode acessar os recursos que eu coloquei e que o professor Saulo concebeu aqui conosco. Bom, o intervalo do tempo. Aqui a gente definiu um intervalo de 5 anos, olha. 1990, 1995, 2000, 2005. Ah, tem que ser ano? Não, como a gente falou, pode ser ano, pode ser dia, pode ser mês, pode ser década. Né? Aí vai depender do contexto que você está estudando, do contexto que você está pesquisando, ok? E as marcações, olha. Então,
O meu intervalo já coincidiu com as minhas marcações. Então, em 1990, o quê? Em 1995, o quê? Em 2000, o quê? Fiz as marcações dos eventos diretamente relacionados com o meu intervalo de tempo escolhido. Então, a informação é direta e concisa. Comece sua jornada, reúna e organize todos os dados históricos cronologicamente. Próxima etapa, selecione a forma da linha do tempo, se é horizontal, se é vertical, se é estática ou se é interativa. Faça uma marcação de início, isso é muito importante. Então, uma linha do tempo, ela é uma representação de uma sequência cronológica de eventos de uma história, um processo ou um histórico. Então, ela tem que ser apresentada ou em forma horizontal ou em forma vertical. E ela vai fornecer ao usuário uma forma simplificada de entender variados eventos, pessoas e ações que desempenharam ou desempenharão, você pode fazer uma linha do tempo para o futuro, um papel em qualquer processo ou durante qualquer período de tempo. É menos comum a linha do tempo para frentemente, fazer igual o Odorico Paraguaçu, né? É menos comum você fazer uma linha do tempo para frentemente, mas você pode fazer. E aí, depois que você seleciona a forma, é importante que você construa a linha. Então, eu estou fazendo aqui uma linha, estou usando aqui o Google, tá? É um aplicativo de mapa mental, e eu vou definir a linha. Então, eu coloco o meu tema central e eu posso ir acrescentando. Então, vou acrescentar mais um recurso aqui, né? Vou acrescentar mais uma linha, né? E aqui eu vou progressivamente, tá? Então, eu não posso, diferente de um mapa mental, eu não vou abrir recursos para as laterais, porque isso confunde o leitor. Se a linha do tempo, ela é sempre, né? Eu tenho que saber o início e por onde eu vou caminhar. E por onde eu vou caminhar. Aqui no mapa mental, eu tenho uma leitura esparsa do conhecimento, porque é uma organização psiconeurológica. Na linha do tempo, não. Eu posso usar até o aplicativo, mas eu tenho que saber que ela tem um percurso bem definido e que o leitor tem que seguir exatamente aquele percurso. Então, ele tem que saber qual que é o ritmo e qual que é a sequência que eu vou seguir. Perfeito? Perfeito. Que aí está adequada à nossa proposta de trabalho, né? Exatamente. Por isso que a gente está aqui apresentando a linha do tempo. Bom, defina o intervalo. O que você vai definir no intervalo? Como a gente falou, você tem que definir qual é o período, se são anos, se são meses, se são dias, se são horas, se são personagens. Posso colocar por personagem? Aí como é que eu coloco personagem? Não é tempo. Então você pode fazer a marcação de tempo, mas, por exemplo, de 3 em 3 anos. Mas 3 em 3 anos, qual foi o personagem daquela história? Ou, geralmente, nós temos um diretor escolar. Então, você pode organizar a linha do tempo pela gestão. Bacana. E aí colocar a marca ou a foto daquela pessoa como aquele gestor. A gente vê muito isso, geralmente, em instituições como tribunais, ou instituições mais antigas, que tem aquela galeria de presidentes, galeria de diretores. O famoso paredão, né, professora? Cheio de fotinhas lá, com o seu recorte temporal. É uma linha do tempo. Isso. É uma linha do tempo, né? Só que é uma linha do tempo de presidentes, de governadores, né? E você pode ver que tem a informação, né? Presidente fulano de tal, de tanto a tanto tempo. Nunca tinha feito essa associação. Pois é uma linha do tempo imagética, né? Porque é uma linha do tempo com as fotos organizadas. Qual que é a temporalidade? O período da gestão. Então, você pode fazer por essa marcação, certo? Perfeito. Bom, depois, você organiza os elementos, datas, descrições, cabeçalhos e imagens. Então, olha, eu tenho um cabeçalho aqui em cima, né? Linha do tempo, coloquei o autor, coloquei as logos que são importantes. Esse é o cabeçalho. Coloquei as datas. Então, linha do tempo sem data não é linha do tempo. Descrições, as descrições curtas, ó, eu tenho descrição aqui. A descrição ajuda o leitor a fazer o percurso, ok? E as imagens. A maior parte das linhas do tempo tem imagens.
imagem do cenário, imagem da infraestrutura, imagem das pessoas que compuseram aquela história. Então, a imagem é um elemento importante para a linha do tempo. Tá? Dizem que a imagem fala por muitas palavras, né? Como a linha do tempo é um recurso de consolidação, né, de resumo, então é necessário fazer uso de imagens. Ter esse recurso aí, né? Fica mais claro. Então, olha só, aqui a gente colocou uma linha do tempo diferente. É uma linha do tempo interativa. Olha, ela tem as pegadas e tudo. Ela tem imagens? Tem, mas as marcações dela são de etapas, ó. 1, 2, 3. E aí, o que vai acontecer? Mas ela tem data? Sempre eu tenho intervalo. Então, olha, aqui eu tenho intervalo que é até quando que serão feitas as atividades, que é aquela linha que eu falei prospectiva, para frentemente. Posso fazer? Posso fazer. Mas você também tem que estar com um percurso bem definido para quem visualizar a linha, só saber qual que é a trilha que vai ser seguida, qual é o ritmo, né? Qual que é o caminho que tem que ser feito. Não tinha ainda visto uma trilha dessa forma, professor. Eu chamei de trilha, né? Na verdade, a linha dessa forma, que parece muito uma trilha que tem lá as pegadas, né? Às vezes a gente pode até se confundir, mas achei muito bacana esse recurso. Ficou legal, consegui caminhar ali por toda a linha do tempo e entender. Como eu falei, é menos comum as linhas prospectivas, mas elas podem ser realizadas. Bom, um dos elementos que você não pode deixar de fazer é um marco inicial, quer dizer, da onde que eu estou partindo, né? De onde você vai começar a história. Isso você precisa definir na sua linha do tempo para localizar o leitor. Então, ele está vindo de quando? Antes disso teve alguma coisa? Teve, mas a gente está começando a leitura a partir deste momento. Então, por exemplo, antes de 1950 não existia ninguém? Não, existia, mas a nossa leitura ou o nosso recorte está começando a partir de tal momento, de tal evento, de tal situação ou de tal pessoa. Então, por exemplo, vou falar sobre vacina. Antes de 1800 existia vacina? Existiam outras iniciativas, mas eu não vou tratar desse período, vou tratar a partir do momento que foi descoberto o primeiro agente. Então, eu preciso demonstrar isso para quem constrói a linha do tempo, para quem vai ler a linha do tempo, para saber que eu estou apresentando a partir daqui. Então, você começa a compreensão desse marco. Perfeito. Se eu quiser saber mais, eu tenho que procurar em outra fonte, né, ou anterior. Você vai sempre com aquele gostinho, né, de quero mais, você vai navegando, vai descobrindo, vai entendendo a história. Eu acho que todo mundo vai sentir aquela necessidade de pesquisar um pouco mais. Bom, outro elemento, adicione os marcos importantes ou os eventos significativos, como o professor Saulo comentou, né? Inclua elementos visuais ou ícones que possam contextualizar seus marcos, que a gente falou que aí é usar os recursos da imagem. Pode colocar a imagem de um documento? Posso, de repente você quer colocar a imagem do documento de criação daquela instituição, porque foi muito importante e você localizou aquele documento histórico. Adicione a caixa de texto contendo todos os detalhes relacionados ao seu marco. Então, se você colocou um marco, você tem que colocar informação sobre aquilo. Você pode incluir tarefa, prazo, informações históricas, datas, mas a descrição deve ser o mais breve possível, ou seja, o mais objetiva e resumida. E aí, descubra os recursos. Evidentemente que você tem N recursos para você utilizar. E, por exemplo, a gente vai listar alguns aqui, mas por último, mas não menos importante, você tem que publicar e compartilhar a sua linha do tempo. Alguns recursos que a gente tem, você pode fazer como? Onde você pode fazer uma linha do tempo? Você pode fazer uma linha do tempo com papel e lápis. No seu caderno, fazer uma linha do tempo e você pode fazer ele dessa forma. Você pode usar o PowerPoint. Posso, professor, usar o PowerPoint? Posso, professor Saulo. Vou clicar aqui para a gente visualizar. Eu estou usando o PowerPoint dentro do Google Drive, dentro do pacote do G Suite. Se você não vou usar aqui, mas você pode fazer ele dentro do
do seu computador, na sua máquina. Então, qual é o melhor caminho aqui que você pode fazer? Ó? Você vem aqui e inserir, você pode inserir diagrama, e aí você vai colocar, ó, diagrama aqui, aí você pode colocar cronograma, que é, né, a linha do tempo, processo, relação. Lembrando que esses outros, eles podem virar linhas do tempo se você colocar o recorte temporal. Então, eu coloquei um aqui, ó, eu posso escolher outros aqui, tá vendo, ó? Eu já coloquei um aqui, e aqui ele me dá opções de outras linhas, ó, que eu escolhi aqui, aí eu tenho outras opções aqui. Então, eu posso, ó, posso colocar essa daqui só pra gente, né, visualizar. Eu posso alterar aqui, eu posso mudar. Lembrando que a linha do tempo, ela geralmente é na sequência. Então, a partir do momento que eu tiro a sequência, ela já não é linha do tempo, tá bom? Então, ele tem o próprio PowerPoint tem alguns templates, né, modelos que você pode usar, como você também pode construir do nada, fazer a linha aqui, ó, inserir uma linha, né, colocar caixas, colocar formas, dá um pouco mais de trabalho. Mas se você tiver essa disponibilidade de tempo, você também pode fazer. O que fica bem personalizado, né? Fica algo único. Tem uma vertical lá, professora, mas já passou. Não, tudo bem, vamos passou voltar. Passou ali por uma vertical que a gente não viu, né? Ah, sim, aqui, ó, essa vertical. Deixa eu colocar um novo slide, que aí a gente consegue visualizar a diferença. Ó, vou colocar uma vertical aqui. Então, ó, a gente consegue aí ver, né, que ela colocou, ó, 2000 e alguma coisa. Então, você pode fazer também a linha vertical, como a gente comentou. Comentou, né? Depende aí Aí aqui é uma questão de gosto, uma questão de organização. Diagramação também, onde que você vai publicar isso, né? Às vezes vai publicar dentro de uma página de um site, alguma coisa nesse sentido, então, que de tem um repente, espacinho num site, reduzido. talvez a ideia da linha vertical seja mais interessante, porque você rola a barra, né, para baixo. Ou se você vai publicar no Instagram, né, numa rede social, talvez a linha vertical seja mais interessante para a leitura e até mesmo para a organização visual, né, do diagrama, da disposição mesmo. Agora, se você vai fazer uma apresentação O próprio PowerPoint também, que a gente viu que ficou menorzinha, né? A gente viu que no PowerPoint ela... Depende de como que você vai visualizar. Aqui ela tá menor também porque a gente, né, não tá abrindo a tela, né? A gente não tá visualizando a tela, ó. Mas aí ela já dá a opção de linha do tempo aqui, ó. Então esse daqui eu tô dentro do Drive, ou seja, dentro do Google, mas você tem esses recursos também dentro do PowerPoint na sua máquina. Então, eu vou colocar a apresentação de slide só para ficar menor. Vamos carregar aí, ó. Então, eu tenho aqui a horizontal, né? E tenho a vertical. Essa é a vertical e a horizontal que a gente, né, colocou uma em cima da outra que virou uma bagunça, né? Mas então, ó, só para vocês perceberem como que fica a diferença, né? A diferença, digamos assim, né? Então, assim, sempre vai haver, né, a apresentação, ela sempre vai acontecer de modo que a gente possa alterar a configuração ou que você possa fazer a forma de edição, né? Vai depender muito de como você definir aqui. Existem outros elementos que você pode fazer, né? E aí a gente vai mostrar aqui. Então, por exemplo, eu posso usar o PowerPoint, posso usar o papel e a caneta, posso usar um aplicativo de mapa mental. A gente tem vários aplicativos de mapas mentais, né? A gente tem aqueles que são instalados na máquina, como o FreeMind, o XMind, o CMap Tools, e a gente tem alguns online, como o Google, como o MindMaster, GoConquer. Estou usando aqui o Google, então eu vou mostrar para vocês. Ah, mas é de mapa mental. A questão, gente, não é necessariamente o aplicativo, mas a concepção de como é uma linha do tempo. Então, ó, se eu estou aqui, né, ó, é o Google, então eu posso aqui fazer as inserções, eu posso ir colocando, acrescentando. Ele pode ter, visualmente, ele pode ficar na configuração de uma linha do tempo. Tá?
Então, depende muito de como você vai organizar, ou seja, você já sabe como organizar. Marcos temporais, cabeçalho, intervalo, descrições objetivas. A gente tem aqui um outro que também foi feito no Geniali, aí uma linha do tempo de vídeo. Uma linha do tempo que você tem, ó, uma sequência, então você tem de novo, ó, o cabeçalho, né, chamado do nome, aí você tem a sequência, ou seja, quais são os intervalos? Ó, os intervalos são de aulas. Aqui eu não tenho um intervalo de tempo, mas os intervalos são de aulas. E aí eu tenho a sequência, então ó, eu vou seguir, é possível perceber qual é a sequência que eu tenho que percorrer. E aí eu tenho, né, um outro aqui que a gente usando o Canva, né, que é um outro recurso. Então olha só, eu tenho uma outra linha do tempo, essa linha do tempo inclusive tem áudio. Olha que legal, professor. Deixa eu ver se vai, acho que não vai sair o áudio pela proposta aqui, né, que a gente usa os microfones aqui no ambiente, mas aí ela é uma trilha interativa, que eu tenho QR Code, eu tenho link, eu tenho movimento, e eu tenho as datas. Então percebam, olha, as marcações como são importantes. 6/2, 13/2, 16/2, inclusive uma linha prospectiva, né, diferente daquelas que a gente falou. Então tem a prospectiva e tem a retrospectiva. Todas duas podem ter dependendo da sua intencionalidade. Então tem aqui, ó, os pequenos textos e tem o cabeçalho. Então essas são, de modo geral, as formas de linhas do tempo que a gente tem e alguns dos recursos que nós podemos utilizar. Lembrando que o objetivo é que você compartilhe a informação com alguém. Então tem que ser tem que ser direto, objetivo, claro, e tem que estar definido qual é o percurso, sem esquecer do intervalo temporal. Ou colocar as marcações definidas para que o leitor possa fazer ali a sua interpretação de modo claro, sem gerar confusão, sem gerar distorções. Definido isso, agora é só escolher a forma de apresentação da nossa linha e disponibilizar para o público, né, professora? Exatamente. Aí você pode fazer daquilo que você acredita que seja importante, né, dos marcos importantes de acordo com a sua leitura. Então você pode destacar, como a gente falou, infraestrutura, pessoas, contextos, eventos, mas lembrando, a linha do tempo, ela tem sempre essa pegada cronológica. Ela vai ter sempre essa pegada cronológica. Temporal que é do tempo. Já não é do tempo, né? Mas não é tempo de chuva ou de sol, tá, gente? A professora, acho que a gente já está encaminhando, né, para o final da nossa aula. Eu aprendi muito aqui hoje com essa dinâmica de trabalho. Eu acho que a gente vai ter, sim, muitos trabalhos aí realizados a partir dessa proposta de linha do tempo. Vamos ver, né, o que o pessoal vai criar. Com certeza, quando dá a oportunidade de criar, vem coisas maravilhosas. Perfeito, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao nosso querido aluno e aluna também que está aí, né, por participar dessa aula. E esse recurso vai ficar disponível para que a gente possa fazer a nossa atividade, assim como os outros também estão no ambiente virtual, tá? Então, eu encerro por aqui, mas antes vou passar a palavra para a professora Anabela para que ela possa também se despedir. Bom, a dica final é que explore os recursos, explore os aplicativos. Não tenho familiaridade com os aplicativos? Faça com aquele que você sinta-se à vontade, que você sinta confortável. O importante não é necessariamente a ferramenta, mas como fazer, né? Como a concepção da atividade. Se você sabe a estrutura de uma linha do tempo, você vai fazer a linha do tempo ou no papel e caneta ou no recurso mais aprimorado que você tiver. Então, a gente tentou trabalhar aqui essa ideia do que é a concepção da linha do tempo, a essência, né, os fundamentos da construção de uma linha do tempo. E aí agora você tem asas e você pode voar. Até a próxima, bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.